Olá, vamos falar agora a respeito deste equipamento extremamente importante para os técnicos que trabalham com celulares ou com outros equipamentos que necessitem de uma estação de retrabalho. Aqui nós adquirimos para a escola foi a estação de retrabalho AFR 850A, analógica, existe a opção digital também. Basicamente o que acontece é um equipamento ao qual servirá de... Temos aqui, olha só, o emissor de vapor quente. Nessa ponta você vai colocar uma biqueira com um tamanho específico, portanto você deverá avaliar o que você vai aquecer. Então, se você for retirar um componente SMD, você vai usar a biqueira mais estreita. Mas para a retirada de uma tela touch, você vai ter que usar uma biqueira mediana. E assim sucessivamente. Quando você compra esse equipamento deve ser acompanhado de algumas biqueiras específicas. A temperatura recomendada para a retirada da tela touch é 250 graus. Então você liga aqui o aparelho, ele começa a emitir um vapor que vai sair por aqui e você põe na posição 250 graus. Um outro detalhe é a vazão de ar. Nós estamos trabalhando aqui no caso das telas touch com 1,5, 2 no máximo, mas se você precisar retirar algum componente que esteja colado e que necessite de uma vazão maior, aí você vai controlando aqui pelo seletor analógico. Se precisar de mais aquecimento, aí você vai controlando aqui pelo seletor da temperatura. Então basicamente é um aparelho muito simples de ser usado, valeu a pena ter comprado. E para você que tem interesse em desmontar os smartphones para estudo, principalmente, que é a nossa finalidade, você terá que adquirir. Temos aqui o preço no site do Mercado Livre, R$ 618. Você pode se deslocar à região da Santa Efigênia, a região central, e adquirir também nas lojas específicas, aí depende da sua necessidade. Então, basicamente, o que faz esse aparelho? Esse aparelho ele acaba sendo muito interessante porque muitos dos componentes de um smartphone são colados ao invés de parafusados. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiramente, a tela touch você só tira aquecendo as regiões laterais, não tem outra alternativa, tá? Um outro detalhe importante, muitas das baterias vêm soltas nos celulares, é só retirar, né, e desconectar do conector da placa-mãe. Você vai lá, puxa e a bateria sai. Mas em boa parte dos celulares que nós abrimos aqui na escola, essas baterias são coladas. E agora nós temos as baterias fixas e as flexíveis. As flexíveis geralmente tem cola na base. Então, para você puxar, correr o risco, né, de danificar a bateria ou mesmo rompê-la e isso gerar uma explosão, acaba sendo um pouco perigoso. Aí que você entra com a estação de solda, aquece um pouquinho a região para evitar, né, não pode superaquecer a bateria. E sempre lembrando, né, vai abrir celular, você descarrega a bateria ao nível 10%. Descarrega antes de abrir. Tá? Então, o ideal, recomendação aí nas grandes escolas de desmonte de celulares e diagnóstico, elas recomendam que você tenha muito cuidado, né, no desmonte do celular, e uma das primeiras ações é reduzir a carga da bateria para 10%. Nunca desmontar celular com a bateria totalmente carregada. Então isso faz parte dos cuidados básicos que você deve ter ao manusear. Outro detalhe importante, jamais use esse equipamento com crianças por perto. Nós trabalhamos aqui com os nossos alunos, que são adolescentes, mas tem um acompanhamento. Ou meu, ou se estiver treinando em casa,
eu exijo a participação dos pais no processo, tá? Porque eles não podem correr riscos de sofrerem uma queimadura caso a temperatura esteja muito alta, né? Então, você mesmo pode testar a estação de trabalho na temperatura 250. Você colocar assim na mão, você vai ver um aquecimento compatível ou equivalente a de um secador de cabelo. E outro detalhe, às vezes, né, você quer montar um laboratório de desmonte de celulares e pensa assim, eu não vou comprar estação de retrabalho, eu vou usar um secador. Só que os secadores, você tem 3 níveis de regulagem de temperatura, aqui você tem muito mais. E a área de aquecimento do secador de cabelo é ampla. Então, se você quer secar determinada região do seu aparelho celular, o secador de cabelo muitas vezes ele vai penetrar em áreas as quais você danificará o aparelho, tá bom? Então a estação de trabalho ela acaba sendo unidirecional. Você direciona a ponteira para a região a qual de fato você pretende aquecer. Aquela cola vai sofrer aquecimento e aí você vai usando as espátulas ou as lâminas de raio-x para levantá-la e no espaço aí de 40 minutos, se você tiver muita sorte, você conseguir deslocar, tá, as partes fixas com o display do seu celular. Então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. E se você puxar a tela touch muito forte, você vai quebrar a tela touch, você vai danificar e aquele vidro inclusive é perigoso. É um outro detalhe que você deve se ater. Então trata-se de usar uma estação de trabalho, que é uma ferramenta profissional, que fará com que você passe a ter, né, paciência para retirar a tela touch e demais componentes, como a própria bateria. E também, no caso dos iPhones, ela acaba servindo para que você retire todos os flex cable, tá, do aparelho, que a maior parte deles são colados. Tá? Então, qual é a lição que a gente tira de tudo isso? Que a indústria dos smartphones, além de usar os parafusos, que apesar de tanta modernidade acabam sendo muito utilizados nos dias atuais, tanto Apple como Samsung e principalmente Apple, você acaba aprendendo também a importância da cola, são colas específicas, depois eu vou passar um modelo para vocês, que são utilizadas em um processo produtivo. Tá? Então, por mais que a tecnologia avance, o parafuso ainda é importante e as colas são fundamentais nas etapas produtivas. Vocês viram a diferença, né, do que é uma avaliação meramente técnica do que essa abordagem educativa que a gente está passando para vocês? Tá? Então, a nossa preocupação na escola não é formar técnicos, mas é que eles conheçam a dinâmica de um processo fabril. Tá? Então, está aí a grande chance de você adquirir esse aparelho. Ele pode ser bivolt, tá? Tem a 220, tem a 110, você pode pedir de acordo com a sua necessidade, esse é um detalhe importante. Não é um aparelho muito caro, portanto dá para você ter aí na sua bancada, e muito cuidado ao usá-lo e aproximar de materiais inflamáveis ou líquidos, né, inflamáveis, como o álcool isopropílico, que é um produto que nós técnicos usamos com frequência nos nossos laboratórios. Então, jamais colocar esse aparelho, principalmente a ponteira dela, direcionada para madeira, para plásticos ou para materiais altamente inflamáveis. Então, fica aí a nossa dica. Espero que você faça a aquisição desse aparelho para montar a sua bancada de desmonte de smartphones. E boa sorte. Vamos avante e preparando mais vídeos para que vocês sejam orientados pela nossa escola. Então, agradeço a atenção. Obrigado.